Olá, queridos, eu sou o pastor Weder Moreira e desejo que a graça e a paz de Jesus esteja em seu coração. Obrigado por assistir esse vídeo, seja muito bem-vindo ao nosso canal e eu peço para você, deixe o seu like e se inscreva, nos ajude difundindo a palavra de Deus. Nós vamos iniciar hoje uma série de mensagens que na verdade é um curso online gratuito que nós vamos oferecer aqui no nosso canal. Serão 7 videoaulas que nós vamos disponibilizar todas as semanas aqui. Eu espero que você tenha a sua fé aumentada mediante essas videoaulas. É importante que você também envie um e-mail para esse e-mail que está aqui embaixo, para que nós possamos entrar em contato com você, a fim de enviarmos o e-book deste livro. É o e-book que trata sobre este curso que nós vamos dar aqui, falando sobre faces de um discípulo. Eu espero que você nos ajude nesta jornada e que nós possamos aprender através da palavra de Deus. Faces de um discípulo. Há mais de 2000 anos, homens, mulheres, jovens e crianças de todos os lugares do mundo têm recebido o convite de Deus para seguir o seu Filho Jesus Cristo. E esse é um chamado máximo, o chamado máximo que alguém pode receber. É o maior privilégio que alguém pode ter, seguir a Jesus. Ser discípulo é o maior grau de honraria que uma pessoa pode receber. E embora seja o mais alto grau de honraria, seguir a Jesus, ser discípulo de Jesus, envolve muitos desafios. O preço de ser discípulo é, na verdade, um preço altíssimo. Nós não podemos negar isto. O próprio Jesus, ele conta uma parábola ilustrando os desafios de segui-lo. Em Lucas, no capítulo de número 14, versículo 25 a 33, Jesus vai mostrar, ele vai contar, ele vai retratar nessa parábola a trágica imagem de um homem que começou a construir uma construção, um edifício, mas por não ter feito as contas de quanto gastaria, ele não pôde concluir aquela edificação, ficando envergonhado. Essa parábola traduz o que de fato significa seguir a Jesus. O que Jesus está deixando claro aqui é que todos aqueles que propõem em segui-lo precisam fazer isto entendendo que é um ato que precisa ser feito com ponderação. Jesus deseja que nós o sigamos, mas andar com Cristo é uma grande aventura e os riscos precisam ser levados em conta. Seguir a Jesus, segui-lo, é um processo que envolve renúncia, obediência, santidade, percalços, sofrimento, alegrias, vitórias e aprendizagem diária. É interessante nós observarmos também que em Romanos, no capítulo 8, versículo 29, o apóstolo Paulo vai mostrar o propósito final de nós seguirmos a Jesus Cristo. À medida em que caminhamos com Jesus, nós vamos sendo lapidados e moldados para sermos conforme a sua imagem. O projeto de Deus é que nós, ao seguirmos a Cristo, o imitemos a cada dia, a fim de sermos mais parecidos com Ele. É interessante também nós ponderarmos e refletirmos que seguir a Jesus é um processo doloroso. E eu digo isso porque Jesus mesmo disse que para segui-lo nós devemos negar a nós mesmos. E você há de concordar comigo que não é tarefa fácil nós negarmos o nosso próprio eu, o nosso próprio ego. Isso porque o nosso eu, o nosso ego deseja estar no controle. Mas à medida em que nós servimos a Jesus e o seguimos, Ele passa a ser o nosso dono.
É interessante também nós compreendermos que o processo do discipulado, o processo de seguirmos a Jesus, é um processo que começa neste mundo, mas termina na glória do mundo vindouro. O apóstolo Paulo bem disse isso em Romanos no capítulo 8, versículo 18. Ele vai dizer que as provações, as aflições do tempo presente não se comparam com as glórias que há de ser revelada. A bem da verdade, as aflições do processo de ser discípulo não se comparam com as delícias que nós receberemos pelo fato de pagarmos o preço de seguirmos a Jesus. A excelência do seguir a Jesus como discípulo é que o caminho começa na terra, mas termina no céu com salvação eterna. Diante de tudo isso, estaria você realmente disposto a seguir a Jesus? Se a sua resposta for sim, então prepare-se para viver uma grande aventura. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada, no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, você perceberá que ele disse para este homem chamado Mateus: segue-me. E o texto diz que imediatamente ele deixou tudo e o seguiu. Observe comigo. A Bíblia menciona que Mateus era um publicano. Os publicanos eram homens que trabalhavam na cobrança de impostos para o Império Romano. E embora naquela cultura, no primeiro século, os publicanos fossem vistos com desdém e preconceito pela sociedade da época, a sua profissão proporcionava-lhes uma vida econômica bastante favorável. Eu estou dizendo isso porque você precisa ter em mente que era assim que vivia Mateus. Ele era estigmatizado pela profissão que ele tinha, mas aquela própria profissão proporcionava-lhe uma vida confortável. Entretanto, um dia tudo mudou. Lá estava ele assentado na alfândega, exercendo o seu trabalho, quando passa um homem por nome de Jesus e diz apenas uma coisa: segue-me. Como uma bomba de efeito catastrófico, assim foram aquelas palavras no coração daquele homem chamado Mateus. O impacto foi tão grande e extraordinário que ele imediatamente se levantou e seguiu a Jesus. Mateus capítulo 9, versículo 9. Sempre que eu lia esse texto, eu ficava um pouco atordoado, pensando o que aconteceu de fato que fez com que aquela simples palavra de Jesus, segue-me, causasse um impacto tão profundo na vida de Mateus, a fim de que ele pudesse deixar tudo para seguir ao Senhor. Não houve ali uma pregação, não houve ali um ensinamento pormenorizado a respeito das coisas do reino de Deus, não houve um cântico nem um louvor, apenas esta palavra, segue-me. E aquilo foi tão impactante que fez com que ele deixasse essa vida confortável, embora uma vida recheada de preconceitos, mas deixasse essa vida economicamente confortável a fim de seguir a Jesus. Mas estudando a palavra de Deus, eu descobri algo. Estudando este texto, este termo, eu observei que o termo segue-me aí é uma expressão grega profunda que mexeu e que mexe com gerações e gerações de pessoas que estudam a palavra de Deus para descobrirem os mistérios da palavra. Basicamente, o termo segue-me que Jesus utiliza aí, que Mateus utiliza no seu capítulo 9, o versículo 9, é o termo grego akoluten. E akoluten significa seguir após. De uma forma geral, akoluten, segue-me, significa seguir
após. Mas este termo, ele é tremendo no Novo Testamento. Ele é usado com muita frequência nos evangelhos, sempre em referência ao convite de Jesus para alguém ser seu discípulo. Eu poderia citar aqui Marcos capítulo 2 e o versículo 14, Lucas capítulo 5 e o versículo 27, Lucas 9 e 59, Lucas 18 e o versículo 22, João capítulo 1 e o versículo 43. Todas essas citações vai aparecer o termo akoluten no grego, que traz o sentido geral de seguir após. E observe, esse termo sempre vai aparecer em referência ao chamado de Jesus, ao convite de Jesus para alguém ser seu discípulo, para alguém o seguir. William Barclay, o grande erudito bíblico do passado, ele aponta que a palavra akoluten era usada em várias ocasiões diferentes no passado, no mundo grego, no mundo helênico. O termo era usado no âmbito militar, no âmbito civil, no âmbito político, no âmbito educacional e até mesmo no âmbito social. Na verdade, o vocábulo akoluten expressa uma riqueza profunda. E eu quero estudar com você, no próximo vídeo, um pouco mais. Porque, na verdade, a palavra grega akoluten, ela exprime várias ideias do que significava o convite de Cristo para todos aqueles. Eu convido você para no próximo vídeo estudarmos um pouco faces de um discípulo, a partir desta simples palavrinha que Jesus disse para Mateus: segue-me. Essa mesma palavra ele está dizendo para mim e para você. O desafio de seguir é grande. Estaria você preparado? Te espero no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.